Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Como vocês estão? Primeiro agradecer os parabéns que vocês me deram aí no último vídeo da Segunda Mística. Então, obrigada. E hoje, assim, quando vem a parte de astrologia, né? Eu tenho uma disciplina de pesquisa que eu uso muito nos meus atendimentos, enfim, né? Uma coisa que eu não paro. Mas pra gravar vídeo eu já falei com vocês como é um negócio que parece que eu tenho que... É quase como uma gravidez, assim, fica um tempo, aquela coisa na minha cabeça. E aí eu não consigo fazer vídeo se eu não estiver, assim, satisfeita com aquela produção, entendeu? Então, e normalmente é uma coisa muito inspirada, intuitiva. Sabe que às vezes eu volto nos vídeos que eu gravei, ou no começo, ou enfim, no meio da jornada até aqui, né? E eu simplesmente não lembro o que eu falei, o que foi falado, e aí eu aprendo com os vídeos. Então, pra quem é dessa área aí da espiritualidade, que às vezes fala assim, né, algumas coisas são inspiradas, não vieram... Tudo bem, vieram por mim, mas não foram racionalizadas mesmo, não foram processadas, elas são simplesmente lançadas aqui, né, passaram, então quase como um transe mesmo. E tem um professor meu, né, que ele comentou esses dias como ele é um grande, na verdade ele é um grande simpatizante, até de alguma forma seguidor do Osho. E eu sei que o Osho é uma figura polêmica, como todo mundo na vida né, difícil você agradar gregos e troianos, nunca foi possível, nunca foi. Mas ele trouxe um trecho muito legal, que dizia, assim, um trecho de uma reflexão que dizia sobre as previsões, sobre astrologia e como a astrologia funciona principalmente para as pessoas que estão ainda vivendo meio que dentro da Matrix, né? Ainda vivendo aí dentro da programação. Então, a própria astrologia, ela é a programação. E então ela funciona muito mais para quem não reflete, não tem consciência. Aí eu tenho algumas ressalvas, porque, bom, eu não sei o que é atingir um altíssimo grau de consciência, né? Eu entendo quando a gente tem um certo... Poxa, teve um avanço aí, houve de fato uma reflexão, houve uma mudança, algo aconteceu, então houve um despertar, né? Houve um aprendizado e uma abertura de caminho por conta disso. Mas qual que é a máxima, né, de uma abertura de consciência? Qual que é o que a gente busca tanto nessa vida? A libertação do eterno encarnar, ou a sensação de liberdade. É um tema tão falado, né, e tão distorcido também. Então, eu não sei exatamente qual que é o máximo grau de consciência para que a astrologia não funcione mais, né? Por enquanto, eu ainda me surpreendo muito com como as coisas são feitas. E eu realmente acredito, assim, lógico, tirando a parte do livre-arbítrio, que a gente tem os testes, né? A ideia de que, assim, o tema vai acontecer. Agora, o que você vai fazer com o tema daquele nakshatra, isso é uma questão sua. Eu estava até conversando com uma amiga minha, né? Porque ela teve uma experiência mediúnica, e a pessoa que estava orientando ela nessa experiência mediúnica, meio que era como se fosse uma experiência com extraterrestres. Então, né, eu não sei quem de vocês aqui acredita ou segue, compreende, mas eu sei que uma porção aí que gosta do ocultismo vai para os extraterrestres ou seres estelares, enfim, de outras galáxias, de outros lugares, e tentam um contato de alguma forma. Então ela estava tendo uma experiência desse tipo, e daí a pessoa que estava orientando ela falou que ela foi envenenada. E como eu conheço o mapa dela, né, de cor, já falei, lógico, o Ashleisha que você trouxe aí, né? Ela falou assim, mas eu não envenenei ninguém, fui envenenada na outra existência. Falei, então, mas o nakshatra, ele mostra o tema, então onde ele tá, por quem ele é executado, aí
tem a ver com os planetas, né, que estão regendo, etc. Mas tem o tema, ele aparece pra gente, né, o tema. Mesmo a outra via, a via positiva do que seria um veneno, como uma das áreas que eu já falei, a Ashleisha, vai para a área de cosmética. Então, não é um veneno, mas é algo que você coloca no corpo que de repente te ajuda a fazer algum tratamento, né? Ou enfim, tantas outras coisas, isso é só um detalhezinho. Mas o tema, ele tá ali. O que a gente faz com o tema são outros 500, né? Uma pessoa que tem muita coisa em Áries, então tem esse vínculo com uma força física, com uma irritabilidade, uma pressa, eu preciso acontecer, tem algo de eu sei quem eu sou, eu me coloco assim, né? Não, existo no mundo. Pode vir de um jeito muito positivo, do tipo para solucionar questões e deixar as coisas em andamento, fazer com que a máquina continue funcionando. Pode vir de um jeito negativo, né? Do tipo, tudo vou explodir de raiva, coisas assim. Então os temas vêm. E é lógico, o livre-arbítrio, ele é incrível. Os lugares que a gente não tem no mapa, aquele karma que não tem como escapar, não perca seu tempo errando, né? Saiba que a conta sempre vem. Então o livre-arbítrio que a gente tem, poxa, esse tema apareceu pra mim, deixa eu agir da melhor maneira. E eu enxergo, gente, pelo menos comigo na minha vida, cada escolha errada é quase que imediata a conta. Pá, é assim. Então eu acho que de uma certa forma essa possibilidade de enxergar o erro de imediato é uma bênção, porque a gente não desperdiça assim tanto, né, a existência. Mas essa ideia de uma libertação total da programação, de tudo, essa transcendência aí para além do livre-arbítrio, né, do tipo do resultado que você vai gerar a partir de uma ação, de uma escolha, essa transcendência aí me gera ainda mais um encantamento, enfim, como atingi-la, né? Não sei como não ficar assim, não passar de alguma forma pela programação, né? Os temas, sem que os temas, você pode não se prejudicar, é lógico, mas sem que os temas não apareçam, porque isso aqui que a gente vive é um grande jogo, né? É um grande videogame. Isso aqui é uma programação, é uma linguagem de programação. Então, eu passei o dia hoje aqui pesquisando, né? Não o dia todo, mas grande parte do meu dia pesquisando com energia de entre Hasta e Chitra, né? E também entre outras coisas, com essa questão de entrar no sistema, né? Tanto o Hasta que fala desse sistema, do que é concreto, fala da Terra. A Terra, ela é um grande lugar em que nós temos histórias e histórias como um grande videogame. Então tem alguém jogando, alguém dando as cartas, nós estamos executando, né? Então eu até vi a cena de eu tava vendo um filme muito ruim, por sinal, mas na hora que eu escolhi esse filme, gente, impressionante, se eu não me engano, era A Última Viagem do Deméter. Era sobre o Drácula. Eu adoro coisas com vampiro, coisa que lide assim com questões de Idade Média, essa parte mais tenebrosa, assim, enfim. E aí esse filme é muito ruim mesmo, não sei se alguém vai gostar, mas tem coisas interessantes, porque na hora que eu tava escolhendo, o ascendente tava em Uttara Bhadrapada, sem querer, né? Eu falei, por que eu escolhi esse filme? Terror normalmente não é minha primeira escolha. Agora, quando tem coisas assim de bruxaria, magia, lógico, adoro. Mas o terror, por se estava escrito lá que era terror, não é a minha escolha. Então, quando eu começo a falar por que eu tô escolhendo isso aqui que não faz sentido no meu padrão, e eu enxergo padrão, né, padrões, eu abri o mapa, o ascendente em peixes, o Uttara Bhadrapada, né, e se tratava de uma cena, de um filme que se passa em alto mar, lógico, tempestades, lógico, mortes, Uttara Bhadrapada. Enfim, aí eu entendi. E foi nesse filme aí que teve uma frase no começo, porque logo de cara eu falei assim, esse personagem aí muito
diferente, era um personagem que queria entrar no navio, mas não era escolhido. Ele tentava dizer, não, mas eu posso não ter força física, mas eu estudei tal coisa, né? Era assim, uma pessoa que tentava entrar nas profundezas. E aí ele mesmo falou, eu tento entender o mundo de um jeito profundo. Ele mesmo fala isso, que é o princípio de Uttara Bhadrapada. Mas aí chega uma pessoa com quem ele fala, e a pessoa fala assim, às vezes o mundo não tá aqui para ser compreendido, apenas aceito e experienciado, algo assim. Essa é uma dicotomia linda entre peixes e virgem. Não que o virgem, né? Aliás, o seu mapa, ele é um combo de coisas, então eu não tô falando que se você tem super questões em virgem, você não vai buscar a profundidade das coisas. Mas não é o virgem, ele tem o experienciar, ele tem o sistema, ele tem o construir, ele tem o fazer. E o peixes é o viver lá no fundo do mar, né? Viver assim. Já me chamaram, por exemplo, de cabeça de lua, sei lá, uma coisa assim. Porque realmente, quem tem muita energia de peixes, ou quem tem de alguma forma peixes ali preeminente, parece que dá uma viajada, né? Parece que tá viajando, ou que tá no mar. Mas o virgem, ele traz pra gente aqui o amparo, o concreto, né? Traz a terra, tanto que é um lugar que lida muito com a terra e com aquilo que deve ser feito aqui, experienciado na terra, né? Nesse plano. Bom, eu tava falando tudo isso por conta da questão de compreender como sair, como que você sai da programação, se aqui é de fato... Eu acho que você pode sair mais ou menos como naquele filme mesmo, né, o Matrix, enfim, no filme Matrix, que você vê ali, tem algumas pessoas que se despertam, é que esse filme é perigoso, que muita gente usa pra fazer analogias que não são legais, né? Tipo, mas é igual o Harry Potter também. Um monte de gente vê o filme e aí tem umas coisas preconceituosas, sendo que, né, o princípio dele não é esse. Enfim. E esse filme também, né? O sair da Matrix você tá vendo ainda, você ainda de alguma forma vive ali, mas você não é atingido por aquilo. Então eu penso muito nessa linha, né? De que talvez o despertar para que isso aqui é uma programação, né? Despertar para que, assim, olha, não, você pode escolher entre só viver realmente o que está meio que projetado para você, ou você pode perceber que isso aqui é um grande game, né? Mas que tem um propósito. E aí entra a questão espiritual, que o propósito é você se tornar uma pessoa melhor, encontrar a libertação, encontrar moksha. E se libertar, né? Voltar talvez a ser uma poeira estelar. Enfim, ter experiências que são mesmo do nível do êxtase, né? E não do sofrimento. Então, o sofrimento, ele mostra que a gente tem uma prisão, né? Uma prisão de encarnar aqui, de estar na Terra. Mas enfim, eu tô falando de tudo isso. Foram reflexões que vieram, né? Com essa ânsia de criar um sistema, com essa energia aqui da Lua entre Hasta e Chitra. E o tema de Chitra tá muito na minha cabeça, tá? Então, Chitra, o que eu queria falar, já falei de Chitra algumas vezes, e eu não mando muito nos nakshatras, eles aparecem pra mim, como eu falei, e se tornam naquele período uma obsessão. É isso, né? Porque às vezes eu sei que a gente quer, eu sei porque eu sou uma pessoa que consome conteúdos de outras pessoas, e eu falo, tá, mas e cadê aquele que tá no meu mapa que eu quero ver? Mas eu não consigo produzir as coisas só porque eu tô dizendo, eu vou falar disso agora, meio que tem uma comunhão, uma conjunção de coisas que me fazem pensar e trazer o conteúdo. Então, hoje é pra falar de Chitra, especialmente, né, de Tvastar. Então, Chitra, como a gente já sabe que Chitra, ele tem vários prismas, é muito interessante, é um nakshatra... Bom, todos são interessantes para mim, mas o Chitra, ele tem vários prismas, vários pontos de vista, ele é extremamente... Como ele precisa lidar com... Ele precisa lidar com todos, né? Ele lida com todo mundo. Então, eu diria que ele é muito fiel à arte dele.
qualquer que seja a arte, né? Qualquer que seja a arte dele. Então, quando a gente vai ver... E aí, eu tava pensando em Chitra, veio na minha cabeça o deus Hefesto, né? Então, o deus Hefesto, a gente já sabe aí que deuses, manifestações arquetípicas, ou de fato deuses que se manifestaram em diversas partes do mundo e foram percebidos ou tomados por um nome ou por outro, ou às vezes no início, né, as civilizações foram se formando, tiveram uma experiência comum que se ramificou, enfim. Mas por isso que eu gosto sempre de tentar fazer um paralelo entre alguns deuses, mesmo tendo diferenças, sim, né? Não dá para você encaixar ao extremo, existem diferenças nas mitologias, mas tem coisas que, algumas diferenças, elas até ajudam a gente a expandir, a entender um pouco mais daquele lugar, daquele nakshatra, né? Tivastar é um deus que ele é referido no Rig Veda como o portador de todas as formas à vontade. Então, a gente tem logo de cara o que é muito falado, né? Como se Chitra fosse o nakshatra dos arquitetos, dos designers. De fato, né? Você pega... Quando você vai olhar assim, até falando de profissão, você olha ou um planeta que é muito... Quando a gente tem aquilo ali, ó, planetas no maior grau, em conjunção com um monte de outros planetas, no nakshatra, ele se torna muito imperativo. Então, às vezes a gente acaba sendo, mesmo que eu faça outras coisas, mas eu também sou arquiteta, também sou engenheira, etc. Porque aquela energia se destaca em mim de tal forma que eu executo, que as pessoas me percebem também desse jeito, né? Então, quando a gente tem especialmente conjunções com Marte, assim, vem um sentido de identidade muito forte naquela região, uma percepção muito grande naquela região, né? O que tá junto com o seu Marte? Um sentido de identidade, que as pessoas percebem da gente. Mas a gente pode ver o Amatya Karaka, né, para falar de trabalho, a gente pode ver a casa 10, os planetas em conjunção ali que estão ao redor, trazendo um destaque para aquele planeta desse nakshatra, e ver também no Dasansha, o que está ali sendo ativado, né? Então, quando a gente vê o Ketu no Dasansha, é muito o que a gente vai fazer numa primeira parte da vida. O Rahu é o que a gente vai desenvolver. Às vezes a gente não larga nenhuma das duas coisas que estão sendo feitas, nem o que está sendo feito, nem o que vai ser feito. Às vezes a gente fica unindo as duas coisas, mas no Dasansha, o Ketu mostra a primeira parte da vida, o primeiro grande desenvolvimento de trabalho, e o Rahu ele vai mostrando o que você vai desenvolvendo, para onde você vai indo. E tem vezes que os dois planetas ali, os dispositores, estão em conjunção, então não vai largar, uma coisa não se larga para seguir um outro caminho, às vezes vai largar, né? Então é isso. É difícil mesmo fazer uma síntese, é muito difícil, porque são muitos temas. E a vida, ela é interessante. Assim, ela tem histórias limitadas, mas ela pode ser muito interessante. E então, olhando, quando a gente olha para a profissão, né, eu acabei de falar, essa questão de ser o portador de todas as formas à vontade traz tanto um sentido de ser um designer de qualquer área, tá? Pode ser trabalhar com construção e de fato dizer, eu quero que faça isso aqui nessa parte, isso aqui nessa parte, né? Não é o fazer, pôr a mão na massa, às vezes sim, porque quando a gente fala de ofício, muitas vezes a gente tem o artesanato, e aí é uma construção mais próxima da tua obra, né? Que tá muito ligada a Chitra também, mas eu digo, você pode... A construção, ela é primeiramente mental, né? Primeiro você visualiza. E Chitra tem essa visualização das coisas em qualquer plano, em qualquer área. Uma coisa que eu trouxe aqui é o armeiro. Porque é nisso que se destaca, assim, pra mim. Bom, Chitra, eu já vi Chitra trazendo
engenheiros, arquitetos, contadores, lógico, pessoas, ou tudo ao mesmo tempo, pessoas extremamente organizadas, que realmente assim fazem, tem ali um planejamentozinho, sempre tem uma agenda de alguma forma, porque a estrutura é importante para esse nakshatra, as estruturas, e podem ser estruturas infinitas, né? Podem ser extremamente complexas. Quando a gente vê Hefesto, por exemplo, ele criou de alguma forma robôs para ajudá-lo. Então ele tem essa simbologia, né, desse Deus que, para mim, ele, não vou dizer que é o mesmo que o Tivastar, mas ele é uma energia muito similar, talvez o mesmo, mas com histórias que se passaram, histórias que acabaram sendo levemente diferenciadas, né? Mas o Hefesto, ele cria robôs para acompanhá-lo. Da mesma forma, Chitra vai construir tudo que deixe a vida dele mais fácil, mais assim, é a tal da usabilidade, da experiência do usuário, é isso. Então não é só, eu não tô criando só um sistema, mas eu tô criando um sistema que vai verdadeiramente deixar a minha vida mais trabalhando para mim, de alguma forma. Eu vou fazer com que as coisas sejam trabalhadas para mim. Então isso é muito legal de Chitra. E é mesmo, quando a pessoa tem planetas aqui, ela consegue visualizar, assim, desde... tem aquelas pessoas que são mais amantes de uma parte mais luxuosa, que isso vai mais para a parte de Libra. Então, assim, de tecnologia de ponta e tudo trabalhando a seu favor. E tem a parte de Virgem, que não é que não tem a questão do luxo, mas quando vai para Virgem, tem uma ligação maior com o que está levemente antes dessa parte luxuosa. Então, como se fosse um caminho, né? Em Rasta a gente tem a matéria bruta, tem a terra, né? A geografia, a matéria, o material que você vai trabalhar na terra. Em Chitra, ainda na parte de Virgem, a gente tem essa lapidação da matéria bruta. A gente tem muitas vezes pessoas que lidam, aí por exemplo, os armeiros, quando você tem um Chitra no lado de Chitra de Virgem, você faz grandes armeiros, se tiver combinado também com Escorpião, Áries, tá? Então, por quê? Principalmente com Escorpião, porque o Tivastar, ele faz os raios de Indra, assim como, se eu não me engano, o Hefesto, ele faz os raios de Zeus também. Ele forja os raios dos Zeus. Então tem essa conexão, né, de que o Chitra, ele vai trabalhar nesse sentido. Se tiver uma ligação no mapa com o Escorpião, ali no Yogatara, então pode ser no finzinho de Anuradha e na parte de Jyeshta. Se a pessoa tem essa combinação, ela pode gostar de armas e pode ter a capacidade de fazer armas, né? O ofício dela pode ser mais bruto do que se a gente tiver uma combinação de Chitra com Câncer, Chitra com Peixes, né? Outras combinações, tá? Então tem uma pessoa que acho que foi um dos pioneiros nesse campo e uma pessoa muito importante que aí depois acho que teve filhos e aí deu sequência a essa produção, mas a pessoa tinha, se eu não me engano, Mercúrio e Saturno em Chitra, na parte de Virgem, e é o Jonathan Browning, acho que é Jonathan Browning o nome dele, e era um armeiro, e deixou um legado, né? Então o primeiro grande armeiro, não é que você precisa ter essa combinação para trabalhar nessa área, mas foi um primeiro, deixou mesmo a marca, né, no mundo, e tem essa energia aí. Então você pode ver ou no mapa natal ou lá no da Sancha essas combinações, né? Bom, o Hefesto, ele também me traz um pouco
essa questão, ele faz também uma concha sacrificial. Então a gente sabe que ele faz coisas, né? Aliás, o Tivastar faz a concha sacrificial, tá? O Hefesto, ele faz também uma série de outras coisas para os deuses, né? Mesmo tendo uma vida difícil, assim, porque ele nasceu de uma maneira que a mãe dele, a deusa Hera, não gostou, então expulsou do Olimpo. Só que como as habilidades dele eram, né, não tinha como comparar, né, incomparáveis, essas habilidades, então ele teve de volta o espaço dele lá no Olimpo. Então você pode pensar já que assim, ó, quem tem Títra pode até gerar inimizades, isso é uma coisa legal. Mas é muito necessário, é uma pessoa muito necessária, né? Títra é necessário para todo mundo, para todos os deuses precisam das habilidades de Tivastar. Tô falando de Hefesto também, mas de qualquer forma, Tivastar, ele faz, tá lá no sacrifício, tá na concha sacrificial, tá nas armas, né, como a gente sabe, no próprio castelo que ele constrói para ele. Tem a ver com as ilusões. Eu também trouxe aqui, muito legal, eu comecei falando dessa parte da Matrix, e a gente tem a parte de Maya, né, Maya e Vishvakarma, as duas energias em Tivastar, né? Então, uma parte que lida com a construção das ilusões está em Títra. E olha que eu nem tinha feito essa conexão de uma forma tão clara. Então, o Títra, ele realmente, ele diz assim, ó, acho que eu sou o filtro de talvez de uma verdade que se impõe, né? E você escolhe de que lado você fica, se você fica antes ou depois desse filtro, né? Que lado você fica? Então tem a ver com uma escolha também, né? A escolha do enxergar as coisas como elas são. Outra coisa interessante, trazendo para um outro deus, e essa opinião pode ser mais polêmica, mas o deus Loki tem muito a ver com Tivastar, porque ele tem a habilidade de mudar de formas. Outros deuses têm também, mas ele tem essa habilidade de mudar de formas. Ele é pai de uma serpente também, assim como, né, também Tivastar também tem ali a criação de uma serpente. E o Loki, ele tem uma serpente dele. E o Loki, ele também está envolvido. Ele está envolvido ali na mitologia com relação à construção do martelo de Thor. O martelo do Thor, ele é dado muito como feito por anões, né? Mas tem um envolvimento do Loki no meio. E o Loki tem essa coisa também do mudar de formas. E o Tivastar, ele é dono de todas as formas à vontade. Então, como ele quer, no momento em que ele quer. Por isso que Títra é excelente para se moldar, né? Tem uma pessoa... é verdade. Tem um artista que eu conheço, que na hora que eu conheci, eu falei... ele tem Títra no mapa. Primeiro porque, assim, ele chama atenção. Eu conheci ele num lugar que não era sobre ele. Ele era, por exemplo, ele era um funcionário que estava limpando um salão, né? Então, vamos dizer assim, teoricamente, o brilho do lugar naquele momento era o cabeleireiro. Mas ele abriu a boca, pronto, tomou espaço, naquele momento, tomou um destaque. E isso é uma coisa muito comum de Títra. Títra chama a atenção, né? Tem algo muito que brilha ali, algo leve e brilhante. E na hora que ele começou a falar, então, tudo que ele fazia, e me mostrou as obras, eu falei, ele tem Títra, e tem mesmo, bem forte. E ele faz muito assim, por exemplo, ele vai em festas e ele ganha concurso de fantasia. E isso é muito Títra, porque é o mudar a forma conforme ele deseja, né? Conforme assim ele tem vontade. Muito legal. Uma outra coisa assim, só de brincadeirinha, de graça mesmo. Eu tava olhando a mitologia de Hefesto
E ele tem lá alguns filhos, né? Uma das filhas é a musa Thalia. Thalia. E aí, como vai? A cabeça vai ramificando. Sai de um lugar, vai pra outro, vai pra outro. Aí eu joguei no Google, pai da Thalia, né? Da cantora mesmo. E o homem chamava Ernesto. Eu achei bem... Porque assim, quando a gente olha as repetições, né? Às vezes você vai ver a pessoa que tem o mesmo nome seu, tem algo de similar. Onde eu estudo, onde eu faço mestrado, tem acho que umas 5 Thaís. Eu sei que muita coisa é de fase, né? De geração. Todo mundo... Por exemplo, eu acho que daqui a pouco todo mundo vai chamar Valentina, porque teve uma época que todo mundo era Valentina. Mas tá no mesmo ambiente ali, né? Num lugar que não é tão amplo, não tem tanta gente. Aí 5 pessoas com o mesmo nome, Thaís. Então você vê que às vezes assim, a história, aquilo ali traz, é um nome que a gente põe em alguém, tudo traz uma certa carga, uma certa mitologia que se repete de algum modo. E eu achei engraçado que ela é Thalia e o pai é Ernesto, né? E o Hefesto é o pai da Thalia também. Também não é um nome muito comum aqui, pelo menos. Não conheço Thalias, muitas. E então é isso. Independente do lugar que a gente tá, mesmo a gente tendo como base, né, o que a gente tem de preservação de uma cultura védica, que a gente faz uma astrologia em cima, o mundo ele é infinito e a programação ela se liga, se vincula de alguma forma, né? E tudo tem uma energia por trás. Então o nome tem, as coisas se repetem mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha anotado aqui sobre... Eu falei, né? Chitra é um grande forjador de objetos. Então, tem esse caráter... Você pode se moldar, né? Você pode mudar a sua forma, a sua aparência. Mas é um grande forjador de todo tipo de objeto, armas, prédios, construções, né? O Hefesto, ele era manco. Então, eu não sei, eu trouxe aqui essa informação, mas para ver se a quantidade de pessoas que eu conheço que tem Chitra forte, se tem alguma questão com as pernas. Porque quando ele é jogado do Olimpo, ele machuca as pernas, né? Então, eu já falei que ele fez também fez o escudo usado por Zeus, né? Ele fez um palácio de bronze para ele. Enfim, assim como Tivastra também fez as armas de Indra, fez o próprio palácio, né? Enfim. Então, acho que hoje era só para falar um pouco sobre Chitra como um grande armeiro. A criatividade, ela tá em todo lugar, né? Às vezes a gente pensa assim, a arte é quadro, música, dança, e não, né? O artifício, o ofício, ele está em todos os lugares. Outra coisa interessante, olha, isso é muito legal. Smith, né, em inglês, acho que é ferreiro. Se eu não me engano, os agentes lá do filme Matrix são os Smiths, né? Então, quando você vai pesquisar aí sobre Chitra em inglês, você vai ver muita coisa, não sei o que, Smith, Blacksmith, coisas... Porque tem esse envolvimento com o que toma forma, né, através de algum tipo de matéria. E ali dentro desse filme, que fala sobre o véu de Maia, em essência, tem lá os agentes Smiths. Então, novamente, né, só mais uma coincidência interessante, intrigante, que na verdade não é aleatória. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.